No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, seja bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde, programa que sempre traz à tona aqui temas relacionados à solidariedade, cidadania, bem-estar, qualidade de vida. E é sempre bom saber que você está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, interagindo também, como tem aí na tela o nosso WhatsApp, para você mandar as suas sugestões ou pelo Facebook, ou você que nos acompanha depois sempre com as reprises através do nosso canal no YouTube. O programa que tem a realização da APAI de Aracaju, sempre trazendo para você as discussões a respeito desses temas. No programa de hoje, a entrevista com Jéssica Gonzaga, responsável técnica pelo setor de saúde da APAI de Aracaju. Vamos falar sobre esse novo momento que a APAI está para viver, a instalação do CER2, o Centro Especializado em Reabilitação. No programa de hoje também a entrevista com Jane Mari, ela que é vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, no momento em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Quais são as políticas estabelecidas para que esse setor tenha a atenção necessária? Daqui a pouco na entrevista. No quadro O Seu Direito, com o advogado André Cazucas, a gente continua falando sobre um assunto que até mesmo provoca polêmica. Erros médicos. Quais são os direitos em situações como essa? Daquele ou daquela que foi vítima de um profissional da saúde. Daqui a pouco no quadro O Seu Direito. Programa Inclusão e Saúde dá uma pausa rápida, vai para um intervalo e na volta você acompanha tudo aqui. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde. E como já dissemos, o programa tem a realização da APAI de Aracaju. E aqui a gente procura dividir esse espaço com tantas outras instituições, trazendo os temas relacionados à saúde e à inclusão. Mas a APAI de Aracaju, você conhece? Sabe de detalhes quais são os projetos, ações que ela desenvolve? Se não, acompanhe. A APAI, para a Girlaneide, é tudo. E aqui ela se sente no mundo dela. A APAI de Aracaju, que completa 48 anos de atuação efetiva na assistência social, através de todos os que fazem parte deste movimento pioneiro, agradece a oportunidade de poder ser especial e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Mantemos inúmeros programas e projetos e cuidamos da capacitação e preparação dos assistidos, pois isso é fundamental enquanto ferramenta de inclusão prática no mercado de trabalho, ajudando a estabelecer a autonomia, fortalecendo a autoestima e ajudando a construir cidadania. A Escola de Marcenaria é um excelente exemplo disso. A triagem e o encaminhamento a empresas, como o Grupo G Barbosa, ajudam muito na integração dos assistidos. A assistência da APAI de Aracaju se estende, inclusive, àqueles que estudam em outras escolas, que não dispõem do atendimento especializado. As atividades lúdicas e artísticas fazem parte do dia a dia dos assistidos. Habilidades manuais, socialização, aulas de música, canto coral, que auxiliam sobremaneira no desenvolvimento cognitivo e na coordenação motora. Aulas de teatro e o grupo de capoeira. Na APAI, alegria e diversão são itens obrigatórios e fazem toda a diferença. Esta assistência primorosa e sempre em busca da excelência é observada também no quesito saúde, que atende aos nossos assistidos e serve a outros pacientes que nos procuram. Serviços que contam com uma nova e bem equipada ala, de estrutura moderna, com 9 consultórios e equipe multidisciplinar para atendimento à psicopedagogia, psicologia, odontologia, fonoaudiologia, além de setor especializado em estimulação precoce aos casos de microcefalia e terapia ocupacional. A atenção à fisioterapia é um capítulo diferenciado na APAI de Aracaju. Afinal, desta importante etapa na reabilitação dos assistidos depende boa parte do sucesso no tratamento. É muito importante a APAI, porque quando eu descobri que ele tinha PC, foi aqui. Levei ele para a pediatra, ela encaminhou para o neuro e encaminhou para aqui. E quando ela falou, mãe, é PC, tem tratamento, não tem cura.
Aí aquilo foi como se o chão tivesse se abrindo sobre meus pés. Além de contar com a atenção de profissionais dedicados, capacitados e uma área ampla, especialmente preparada com modernos recursos, existe ainda o equipamento PediaSuite, desenvolvido pela NASA e que acelera consideravelmente os resultados em relação aos métodos convencionais. Mas fazer filantropia, manter investimentos, manutenção, pessoal, cuidados diários e garantir essa renda não é uma tarefa fácil. A importância é muito grande de vir conhecer de perto, de trabalhar com essas pessoas e poder ajudar essas pessoas é imensurável. Hoje, a APAI de Aracaju depende muito das contribuições que recebe pelo telemarketing, onde nossas comprometidas atendentes se desdobram para o convencimento da população para a importância de ajudar a manter a qualidade dos serviços prestados pela instituição. É muito importante que todos contribuam para melhorar o desenvolvimento da nossa instituição. Trabalho na cidadania, a PAI gostando da mim. APAI de Aracaju. O futuro se faz com a conscientização das diferenças. Tá vendo que trabalho bonito? Esse é exatamente o resultado que a APAI de Aracaju pode mostrar para a sociedade através das suas ações. E por falar em APAI de Aracaju, está aqui com a gente a Jéssica Gonzaga, ela que é a responsável técnica pelo setor de saúde da APAI de Aracaju. A Jéssica está chegando na entidade agora, mas com uma grande responsabilidade, que é exatamente a preocupação em montar praticamente, de estruturar o SER, que é o SER 2, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Jéssica, o que é isso que vai acontecer de fato, esse novo momento na APAI de Aracaju e o que ele vai trazer de benefícios diretamente assim para a sociedade? Então, o SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação 2, ele traz duas modalidades com ele, que é a reabilitação física e a reabilitação intelectual. Por isso que o número 2. Então, em Aracaju, a gente só tinha ofertado na Secretaria Municipal de Saúde, que fica ali no Semasqueira Campus. Então, a gente só tinha lá e agora o Ministério veio com essa oferta para o CIRAS, né, lá no Santa Maria, e agora para a APAI. Então, eu venho com a responsabilidade grande, né? Sem dúvida. Mas não menos importante, já que a gente tem a obrigação de trazer para a população algo que ela tanto necessita, que é uma assistência voltada às pessoas com deficiência. Que mesmo a APAI desenvolvendo tão bem, né, a gente sabe que ainda não abrange a necessidade da população. Então, o centro ele vai vir com um grande número de profissionais, como, por exemplo, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e também psicólogos. Até fisiatra, né? Ah, sim, Tem fisiatra, também. exato. Que é uma especialidade quase que rara, né? Então, não é muito fácil, a não. APAI de Aracaju já está em processo de contratação. Na verdade, nós só estamos aguardando a liberação da portaria pelo Ministério da Saúde, mas vamos vir com um grande número de profissionais para atender essa população que tanto necessita, como também vamos vir com empenho, né? E bastante vontade de auxiliar e preparar esse ambiente da melhor forma para atender essa população. Eu não falei, mas a Jéssica é enfermeira, é especialista em oncologia, já trabalhou inclusive no setor público, recentemente estava na área de saúde da prefeitura, não é isso? Isso mesmo. E agora assume essa responsabilidade, porque não é fácil exatamente ter essa preocupação de estruturar um setor como esse, né, Jéssica? Agora, chama a atenção que não é simplesmente ir lá e dizer, está funcionando. Esses profissionais têm que estar aptos, habilitados naturalmente, mas é preciso ceder à estrutura, vamos dizer assim, física também. Então, hoje a APAI tem a fisioterapia que é voltada para crianças e adolescentes, mas adultos vão ser atendidos também, então é isso? Exatamente. Então, a APAI já sofreu uma reforma, né, em abril. Então, nós agora vamos modificar ainda mais, na verdade, ampliar para atender essa demanda, tanto de profissionais quanto de pacientes que vão chegar novos também. Nós vamos ter também em foco alguns municípios a atender de Sergipe e não deixando a assistência que já prestamos, apenas implementando, né? Então, incrementando essa assistência, nós vamos conseguir atender, além dos municípios, a população que nós já temos e ampliando a APAI, né, de forma que acabe acolhendo muito melhor o usuário que já está lá e os que vão chegar também. Algumas pessoas começam a perguntar quando ouvem logo essas informações no primeiro momento,
Sim, mas eu sou de Aracaju e, pelo que eu ouvi falar, a PAI vai atender pacientes de outros municípios sergipanos. Os pacientes de Aracaju vão ser atendidos pelo CIRAS, né, o de Exato. Santa Maria. Como é que vai ficar isso? Quem já é da PAI, quem já é atendido pela PAI, permanece lá. É assim? Exato, exato. Então, o paciente que já é paciente da PAI, ele não vai ser retirado, a não ser que exista um outro serviço para atendê-lo, mas ele não vai ficar sem assistência. Então, se a gente via protocolos, nós vamos fazer protocolos de inclusão e exclusão do serviço. Então, mediante esse protocolo, o paciente não fica sem assistência. Ele pode ser encaminhado para um outro serviço, porém não fica excluído da assistência, não. Agora, é importante que a gente esclareça para as pessoas, viu, Jéssica, sobre o fato de que elas têm isso gratuitamente, vão ter numa né, amplitude maior agora, mas algumas pessoas, às vezes, não fazem com que aquilo funcione efetivamente, tipo, tem a oportunidade, mas não vai para a consulta. Tem muito isso? Ah, tem muito. Então, assim, hoje, enquanto a PAI, nós já percebemos que ainda assim, nas terapias, né? Mesmo com o nosso protocolo de 3 faltas consecutivas, existia a exclusão do paciente do serviço, mesmo assim, a gente ainda vê um número de faltas muito grande e trazendo o SER para dentro da PAI, o rigor vai ser muito maior, né? Porque a gente sabe que vai abranger uma demanda, né? E a gente sabe também que existem filas de espera, tanto na PAI, que a gente já tem, quanto nos municípios que nós vamos atender. Então, é importante que o paciente saiba da necessidade da presença dele lá, né? Como também entender que existem outras pessoas que gostariam de estar no lugar dele, né? Então, isso é muito importante e a falta ainda é recorrente. Como é que vai funcionar esse fluxo? Quer dizer, quem não é atendido pela PAI, não precisa ser alguém que já tem essa relação, mas, de repente, ele vai precisar ir para lá, para um atendimento de fisioterapia. Como eu disse, adulto, criança, adolescente, não vai importar mais isso, mas ele vai ter qualquer outra necessidade. Como é que vai funcionar esse fluxo? Hoje já funciona através de encaminhamento médico, né? Então, hoje o paciente já entra na PAI trazendo um encaminhamento médico e demonstrando, através da necessidade, né, que o médico colocar, quais são as especialidades que ele necessita. Então, não vai modificar quanto ao encaminhamento, então os postos de saúde vão permanecer encaminhando da mesma forma. É verdade que o paciente precisa passar por um especialista, como, por exemplo, o neurologista, né? Para que seja determinado quais são as especialidades que ele vai precisar. Então, esse fluxo vai permanecer, né? Existem outros protocolos que já são até usados na Secretaria Municipal de Saúde daqui de Aracaju. Então, a gente vai conseguir conciliar um com o outro, até porque nós temos que ser iguais, né? Não pode excluir o paciente de um serviço e o outro atender. Então, nós vamos tentar equiparar da melhor forma e o paciente vai entrar com encaminhamento médico, como em todos os outros centros. Mas essa regionalização vai precisar ser respeitada, como dissemos agora há pouco, que você falou. Então, quem já é de Aracaju já é atendido, permanece. Exato. Mas quem não vai ser atendido pelo CIRAS. Exatamente. Os demais municípios, eu me recordo que o CIRAS vai atender Aracaju e alguns municípios ficam vizinhos da metropolitana ou só Aracaju? Não, existem alguns outros municípios. Também, né? Nós também temos o SER2 da Secretaria Municipal de Saúde, já que tem já, parte da demanda, já né? atende, né? Então, quando a gente conseguir delimitar, vai facilitar muito o acesso do paciente aos serviços. Para não ter nenhum tipo de rejeição, né? Exatamente. Nós acompanhamos um caso, inclusive, mostrado aqui, de uma paciente de socorro, que ela não encontrou esse respaldo lá quando precisou, a filha com microcefalia. Ela foi buscar o serviço do município, lá não tinha a equipe multidisciplinar como hoje, a própria PAI tem bem mais ampliada. Isso. E aí, lá ela não pôde ser atendida depois também, porque ela era de socorro e socorro tinha que atender socorro e ela acabou caindo nos braços da PAI. Então, esse tipo de cuidado vai ter que acontecer, né? Exato. Infelizmente, a gente sabe que por programações e pactuações de governo, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda acontece isso, mas nós vamos tentar, da melhor forma, atender os pacientes para que não fiquem sem assistência, né? Bom, uma razão a mais para que você continue ajudando a PAI de Aracaju, porque vai haver um aporte financeiro que vem do Ministério da Saúde. Mas esse aporte por si só não vai, né? Porque os médicos são profissionais especialistas e eles têm um custo elevado, querendo fazer justiça, logicamente, né, Jéssica? Exatamente. Então, assim, nós vamos ter essa pactuação com o Ministério da Saúde, mas não deixamos de ser filantrópicos, né? Senão a gente não tem como pagar a conta. Isso. Então, assim, pessoal, continuem doando. Quem não conhece, conheça a instituição. Eu que cheguei há pouco tempo, já estou apaixonada. Então, é difícil não gostar. Então, conheçam a instituição e não deixem de doar
porque nossas crianças, adultos também precisam de vocês. Jéssica, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Obrigada Inclusão a em você. Saúde. Boa sorte no Obrigada. desafio novo, né? E, claro, pode contar sempre com o nosso espaço aqui também. Obrigada. Bom, o Inclusão em Saúde agora dá uma pausa rápida. Daqui a pouco, na volta, o quadro O Seu Direito e também a entrevista com Jane Mari, ela que é vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Fazendo referência já à data, né, que se aproxima, data dedicada ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a gente vai abordar uma série de assuntos voltados principalmente para as políticas que tratam deste setor. Intervalo rápido e a gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Tá vendo? Eu não disse que era rápido? Já voltamos aqui com o seu Inclusão e Saúde. Agora para conversar com a Jane Mari, que ela é a vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Já que o Cláudio está afastado por problemas de saúde, que é o atual presidente, ela está com essa responsabilidade, que independente de ser vice ou não, é quem está sempre nessas lutas também, junto com o Conselho. Jane, a gente está aí com essa aproximação da data que faz referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Recentemente a gente comemorou o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essas datas são legais porque elas acabam sempre chamando para reflexão, sempre buscando discutir esses temas relacionados ou correlacionados, mas na prática, é a pergunta inicial. Existem políticas públicas que hoje, fazendo avaliação até com alguns anos, né, 10 anos atrás talvez, essas políticas hoje elas mostram uma atenção diferenciada para esse público? Mostram. De certa forma, houve uma evolução, até porque a sociedade hoje tem um conhecimento maior da legislação. Alguns não cumprem, é claro, mas pelo menos trouxe para a sociedade, né, a responsabilidade de que ela, tendo conhecimento, ela também tem seu papel. Independente de ser setor público ou privado, a sociedade civil, no geral, ela tem que desempenhar seu papel com relação à inclusão. Seja inclusão no trabalho, se você é empresa ou é governo estadual, federal, municipal, seja nos espaços de inclusão social, desfile cívico, a exemplo, né? Do que aconteceu cultura, agora, né? Esporte, lazer, né? E demais espaços, né? Moradia, né? Educação, né? Com as salas de recursos multifuncionais, com a questão dos cuidadores, que ainda não está resolvida, né? Porque muitos interpretam cuidador até para a pessoa com deficiência no espaço educacional como alguém que vai cuidar apenas da criança que tem a necessidade, por exemplo, de ir ao banheiro, de se alimentar, e não é bem Não é assim. bem isso, né? A inclusão, ela traz o papel de ser de acordo com a necessidade de cada um. O cuidador para um aluno pode ser um apoiador pedagógico e para outro aluno pode ser por uma necessidade realmente das atividades de vida diária dele. É bem Agora, como é que vocês diferenciado. estão tratando exatamente dessa questão da figura do cuidador junto a essas instituições? Porque cada caso é um caso, Exato. a fiscalização parte bem mais só do Conselho, ou outros órgãos auxiliares, eles trabalham ou devem trabalhar para coibir isso? Sim, o Ministério Público Estadual tem também esse papel. Já tivemos algumas questões, né, de pais, pessoas com deficiência que reclamaram essa situação do cuidador. Já estivemos com algumas questões lá discutidas junto à promotora doutora Berenice e resolvemos algumas questões pontuais. Sendo que essas questões pontuais, elas não trazem a certeza de que as coisas estão sendo cumpridas a contento, né? Deveria ter realmente já uma lei que trouxesse o cumprimento, né, exato daquilo que é necessário para a pessoa com deficiência. Na verdade, a lei existe, que é a Lei Brasileira de Inclusão, desde 6 de julho de 2015, que é a 1346, ela já traz todas essas instâncias, inclusive agora com punições até da pessoa ir presa, caso não cumpra determinada situação que é considerada, né, como para a pessoa com deficiência sua inclusão na sociedade. Falar em não cumprir, a gente percebe que você, quando fez referência ao desfile cívico, demonstrou uma certa angústia, né? Porque os Exato. deficientes, para quem não acompanhou, não participaram do desfile de 7 de setembro por algumas questões que já foram até debatidas na mídia de um modo geral. Mas era bom a gente esclarecer para o público do Inclusão em Saúde, já que a gente está falando de inclusão, porque eles não tiveram essa condição. O governo disse, através da Secretaria de Estado da Educação, que o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência teria perdido os prazos, houve um entendimento, depois eles reservaram só 5 vagas. Isso
gerou uma polêmica no resultado da história que vocês não desfilaram. Realmente. Na realidade, não foi questão de perda de prazo, foi questão de comunicação. Nós sempre temos um conselheiro que representa a Secretaria Estadual de Educação, ele se ausentou um tempo, e nós sentimos a necessidade, já que vimos que havia um silêncio com relação ao desfile neste ano, nós procuramos, oficializamos nossa solicitação. Anteriormente foram dadas 30 vagas e, posteriormente, quando procuramos novamente a secretaria, já tinha sido liberados os lanches, cerca de 60 lanches que tínhamos pedido, até mais 70 lanches. Fomos surpreendidos de que agora as 30 vagas tinham se transformado em apenas 5 vagas para as várias entidades junto ao Conselho. Quando nos outros anos a gente desfilava com cerca de 70 pessoas, até juntando com os acompanhantes, nunca houve problema, sempre o relacionamento foi muito bom. E, além de demais, fomos comunicados de que não sairíamos mais após a Polícia Militar, no início do desfile. Só no final do desfile, né? Somente no final do desfile, para onde iríamos com 5 vagas somente e no final do desfile. Não teríamos representatividade, colocaríamos as pessoas em risco e isso insatisfez todo o colegiado. Então, foi uma decisão do colegiado, junto com as entidades que o compõem, para que a gente não participasse, considerando as situações de exclusão. Foi o que todos consideraram, que foi realmente uma exclusão. Então, preferimos não participar. Mas serve de qualquer sorte para que, para o próximo ano, para outras oportunidades, esse entendimento ele seja, digamos, realinhado, né, Jane? E voltemos, né, como éramos antes, né? Que tinha um bom relacionamento, uma boa organização. Não temos o que reclamar dos anos anteriores. A parceria era muito boa. Bom, vamos esperar que isso realmente seja retomado e que a gente tenha... Não é só pela beleza, mas é pelo fato da valorização, né, dos deficientes que já sofrem tanta discriminação, né, no dia a dia. É uma inclusão muito importante para eles. Alguns nunca frequentaram a escola. Foi a única vez que conseguiram desfilar, né, e a gente sempre traz a oportunidade de novos que nunca participaram também virem a esse desfile, né? Tá, agora voltando a essa questão de Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado a cada 21 de setembro. Existe uma programação através do Conselho, algumas entidades, ou essa data vai ser mais um momento de reflexão, mas que aí cada um faz um trabalho à parte? Como é que está previsto isso? Na realidade, pelos momentos que estamos vivenciando, nós não temos realmente uma programação efetiva, né? Vamos tentar organizar alguns documentos do Conselho que nós precisamos no momento e estamos nos organizando junto às entidades que já foram convidadas na reunião extraordinária e ordinária do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, para que em 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, teremos uma programação, trazendo inclusive as entidades, né, à frente dessa programação, para que elas se coloquem na sua situação que se encontram e a gente faça aí um projeto para reativar algumas, a exemplo. A ecoterapia não temos mais funcionando. Pena, né? E é uma terapia muito importante que resgata algumas situações que muitas vezes, algumas terapias não trazem, né, essa prática de trazer uma melhoria da condição daquele paciente ou daquela pessoa com deficiência. E a ecoterapia ela tem trazido muitos resultados importantes e a gente vê a necessidade dela retornar a funcionar. Era no Parque da Cidade, né? Era. Antes, né? Infelizmente não está mais ativada, né? Bom, vamos torcer que esses dias melhores venham e venham logo e aqui o que for preciso, o Programa Inclusão e Saúde vai estar à disposição. Obrigado, viu, Jane? Obrigada, pela sua vinda aqui. Agradecemos. Bom, e agora a gente vai ao quadro O Seu Direito e, de novo, nós vamos conversar com o advogado André Cazucas. O assunto trouxe algumas polêmicas à tona e, se você não acompanhou, preste atenção. É tudo referente à questão que envolve possíveis erros médicos. Em uma situação como essa, quais são os seus direitos? Vamos acompanhar. Pois é, o Inclusão em Saúde voltou ao escritório do advogado André Cazucas, agora para falar sobre esse outro tema. Indo logo direto ao assunto, doutor André, como funciona essa responsabilidade civil do ato médico em relação a uma possível falha? Perfeito, essa é uma excelente questão. Por quê? Porque ela engloba 2 tipos de obrigação, a obrigação de meio ou a obrigação de resultado. O que é a obrigação de meio? É aquela em que o profissional ele se obriga a envidar os esforços necessários e adequados para se atingir
o resultado, sem garantir o resultado. Em geral, a medicina se enquadra nessa modalidade, que é a modalidade de meio. A exceção são cirurgias plásticas estéticas, em que há um entendimento jurisprudencial de que elas devem entregar o resultado. Então, o médico, o profissional da medicina, de uma forma geral, ele se compromete não apenas pelos meios envidados, mas também pelo resultado a que se chega. Certo, mas considerando um caso concreto, digamos que o médico esqueceu algum tipo de equipamento, uma gaze, alguma coisa no corpo de uma paciente. Quais são os direitos dela em relação a uma situação como essa? Perfeito. Nesse caso, há uma responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que pressupõe dolo, que é a intenção e que a gente não acredita que jamais aconteça, ou culpa, que a culpa se caracteriza por negligência, imprudência ou imperícia. No caso de falha profissional, deve-se comprovar a imperícia, ou seja, o ato praticado pelo profissional, seja ele da medicina ou seja ele de uma área da saúde afim, que tenha ocasionado um dano. Então, se ficar comprovado, e aí essa prova é do paciente, de que o ato realizado, ele não foi como deveria ser praticado, não foi em conformidade, e disso houve um dano ao paciente, aí há o dever de indenizar, a responsabilidade civil, e essa pessoa lesada pode sim acionar a justiça. Certo, mas no caso de uma prótese ou órtese, alguma coisa desse tipo, a situação seria também a mesma? E os custos, se tiver que refazer o procedimento cirúrgico? Não, a situação, ela é bastante parecida. Como é que fica, qual seria a diferença? Seriam os custos de um eventual prosseguimento. Então, se a falha aconteceu por conta do profissional e tiver necessidade ou de uma outra cirurgia ou de um outro tratamento, e os custos desse tratamento condicionados à má prestação do serviço, eles correm por conta daquele profissional que, infelizmente, prestou o serviço inadequadamente. Mas há diferença quando se trata de um médico que está atuando na rede privada e quando ele está atuando na rede pública? Essa diferenciação ela se dá da seguinte forma. Na iniciativa privada, a pessoa, tanto física quanto jurídica, ela responde diretamente por seus atos. Então, a pessoa que tiver qualquer lesão, ela pode vir a acionar tanto a pessoa física quanto a jurídica. Quando a gente fala de direito público, então o serviço foi prestado pelo Estado, a ação individual do indivíduo, da vítima, da pessoa que sofreu a lesão, ela vai ser contra o Estado, vai ser contra a União ou vai ser contra o município. Não se pode fazer a responsabilização direta. E aí, após o procedimento, depois que a União, o Estado ou o município vier a ser condenado, pode haver uma ação de regresso para que ele cobre daquele agente público que realizou o dano inicialmente ao indivíduo, após ao erário, para que ele venha a pagar, venha a ressarcir ao Estado por aquilo que ele gastou. Bom, a gente agradece mais uma vez ao senhor pela participação aqui no nosso Inclusão em Saúde. Eu que agradeço, esse tema é muito diverso, bastante amplo, espero ter elucidado algumas situações, outras a gente vai falar nos próximos programas. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Legal, quantas informações importantes. Obrigado mais uma vez ao nosso advogado André Cazucas. E claro, o programa já chega ao fim, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Se você quiser sugerir, quiser mandar temas, dicas, não se incomode. O nosso WhatsApp está aí na tela, ó. Pode interagir com a gente também através do Facebook, o nosso Facebook da APAI de Aracaju. E acompanhe também qualquer programa nosso, qualquer edição anterior, através do nosso canal do YouTube. Vai lá no YouTube, procura APAI de Aracaju, Inclusão e Saúde, você já vai ser logo avisado que está lá na tela para você acompanhar, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa, sábado, às 10 da manhã. Até lá. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.